Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje nosso tema será aspectos humanos e econômicos da Oceania. Falar um pouco sobre essa parte do mundo. Vamos falar sobre a colonização, os povos latinos, falar também sobre a densidade demográfica, o crescimento vegetativo, falar sobre aspectos econômicos, ok? Vamos iniciar aqui, fazer um breve resumo sobre o tema que nós vamos tratar hoje. Olha só, colonização e povos latinos. A Oceania é formada por 14 países e numerosas possessões. Entre os países mais importantes da região, podemos destacar a Austrália e a Nova Zelândia. Bom, pessoal, esses dois países são os países que mais, vamos dizer, que têm uma condição socioeconômica melhor da Oceania. O restante dos países passam problemas. Nós vamos ver mais à frente, quando chegar nos indicadores sociais, como analfabetismo, distribuição de renda, IDH, que você só tem dois países na Oceania que são considerados países desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia. Então já fica aí, ó, gravado na mente de vocês. Quando falar de Oceania, dois países detêm a melhor qualidade de vida daquela parte do mundo. Bom, vamos lá. O continente é conhecido como Novíssimo Mundo, ou Novíssimo Continente, por ter sido a última região a ser colonizada pelos europeus. Bom, só recapitulando. O Velho Mundo, Novo Mundo, Novíssimo Mundo. Vamos falar sobre esses três mundos. O Velho Mundo, ou Velho Continente, vai fazer parte da Europa, África e Ásia. O Novo Mundo, o Novo Continente, será o continente americano. A Oceania será o Novíssimo Mundo, que foi a última possessão dos europeus. Lembre-se que os países da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, eles controlavam a navegação e, consequentemente, colonizaram vários países, vários continentes. A África, existe colônia desses países que eu acabei de citar. Aqui na América, nós falamos o português por conta da colonização portuguesa, certo? Na parte oeste, nós temos a colonização espanhola, e ao norte você tem, certo, os Estados Unidos, vão ser falados aí idiomas como o inglês, e o Canadá, inglês e francês. Então, os europeus, eles dominavam os continentes, o mundo, tá certo? Então, o último a ser descoberto foi a Oceania. Agora, pessoal, preste atenção que esses continentes que eu acabei de citar, o americano, o africano, a Oceania, existiam os nativos, os índios dessas regiões, que foram dizimados em boa parte. Alguns pacíficos, entre aspas, no caso do Brasil, Tupinambara, Tupi-Guaranis, foram enganados pelos portugueses, mas os nativos americanos, norte-americanos, os Apaches, conhecidos também como Peles Vermelhas, se confrontaram diretamente com o inglês, que chegou no intuito de ocupar o território nos Estados Unidos. Então houve um confronto violento, os ingleses com armas de fogo e os nativos norte-americanos com arco, flecha e uma machadinha, que era uma arma de guerra muito letal, onde eles escalpelavam os inimigos. Só que os ingleses levaram vantagem e muitos nativos norte-americanos morreram. Então, ocorreram outro choque de culturas no passado, na questão dos incas, dos maias e dos astecas, os povos pré-colombianos.
Então, pessoal, no passado, os nativos que dominavam essas regiões foram dizimados. Na Oceania também, os aborígenes, os maores, que são os nativos daquela região, só que alguns resistiram à invasão europeia. E o que ocorreu posteriormente foi a ocupação desses territórios, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui. Vocês já entenderam agora por que o nome Novo, Velho e Novíssimo Mundo, não é isso? O Novíssimo Mundo, o Novíssimo Continente é o que nós vamos estudar hoje, a Oceania. Sabemos que o Novo Mundo é o continente americano, onde moramos, e o Velho Mundo, o berço da civilização, o continente europeu, africano e asiático. Vamos prosseguir aqui, pessoal. Durante o século XVI e XVII, as terras da Oceania já eram conhecidas pelos portugueses, pelo português Fernão de Guimarães e pelo holandês Tasman. Eles nunca tiveram interesse nessas terras que aparentemente não eram convidativas para a colonização em função da distância em relação à Europa. E por não ter encontrado inicialmente qualquer recurso que chamasse a atenção, como metais preciosos. Então, pessoal, a Oceania não despertou muito interesse dos europeus por conta da distância e não tinha encontrado recursos importantes como o ouro, a prata. Bom, então, pessoal, no material de vocês vai aparecer alguns mapas, principais expedições europeias na Oceania, tá certo? Mas vamos lá. A colonização da Austrália apresentou a mesma característica da colonização dos Estados Unidos, pois os ingleses enviaram seus criminosos e condenados às suas colônias. Assim, em virtude da independência dos Estados Unidos em 1776, a Austrália passou a ser uma colônia penal da Inglaterra. Bom, pessoal, então preste atenção nesse contexto aqui, tá certo? Que a colonização da Austrália apresentou as mesmas características da colonização dos Estados Unidos. Depois que os Estados Unidos conquistaram sua independência, a Oceania, a Austrália, passou a ser colônia penal, certo, da Inglaterra. Os presos de maior problema, periculosidade, eram enviados para a Austrália. A colonização da região demorou para ocorrer em virtude da distância da Austrália em relação à Europa. Durante os séculos XIX, os imigrantes que chegavam à Austrália descobriram solos férteis, boas condições para a prática da pecuária, a criação de ovelhas e carneiros, recursos minerais como ouro. Tal situação atraiu gradativamente milhares de imigrantes. Além disso, as condições naturais favoráveis transformaram a Austrália em um grande produtor e fornecedor de lã na indústria, as indústrias da Inglaterra. Então, pessoal, essa parte começou a ser ocupada porque com a descoberta de solos férteis, você tinha como produzir bastante na agricultura. E, posteriormente, a questão da pecuária e também eles encontraram recursos naturais minerais como ouro. Com a colonização, grande parte dos povos nativos da Austrália, conhecidos como os aborígenes, atenção aí, galera, aborígenes são os nativos de onde? Da Austrália. Presta atenção, é preciso saber disso para entender melhor daqui a pouco. Olha só, foi massacrada e dizimada pelos colonizadores,
Atualmente, os aborígenes vivem em regiões isoladas do país, como no deserto central, certo? Aí você vai também encontrar algumas imagens no material de vocês, com a fisionomia desses nativos. Então, como eu falei no início, certo? Que os nativos, os verdadeiros donos dos territórios, eles foram dizimados pelos europeus, por sua sede de recursos, sua sede de explorar e dominar os povos do mundo. Isso ocorreu aqui na América do Sul, ocorreu na América do Norte, ocorreu na África, certo? E ocorreu na Oceania. Então, os aborígenes são os nativos da Austrália. Bom, a colonização da Nova Zelândia ocorreu após a colonização da Austrália. Sua população nativa, os maiores, denominaram-se mais resistentes, demonstraram-se mais resistentes ao povoamento britânico, o qual só ocorreu no país no século XIX, assim como da Austrália. Os maoris, pessoal, eles eram mais resistentes, eles eram mais guerreiros, então conseguiram resistir à invasão inglesa durante mais tempo. Mas de todo jeito foram colonizados também. Os maoris são signatários da Polinésia e chegaram à Nova Zelândia no século IX. Durante a colonização, um contingente significativo desse povo nativo foi dizimado e expulso de suas terras, que passaram a ser utilizadas na prática da pecuária e na agricultura. Bom, está vendo aqui, pessoal, um pouco mais sobre os aspectos humanos e econômicos. Aqui foi a introdução da colonização dos povos latinos. Olha só, o extermínio de outras populações nativas pelos europeus, como os indígenas, é um conteúdo estudado em história. Certo? Então, você pode perguntar também aos professores de história um pouco mais sobre o extermínio da população nativa desses países ou desses continentes que nós estamos tratando hoje. Bom, vamos falar agora um pouco sobre aspectos sociais da Oceania. Os aspectos sociais da Oceania envolvem alguns indicadores, como densidade demográfica, crescimento vegetativo, estrutura etária, qualidade de vida, principalmente. Claro que vocês conhecem certo, esses conceitos de densidade demográfica. A Austrália tem uma população absoluta de mais de 23 milhões de habitantes, distribuídos por mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, que garante uma densidade demográfica de aproximadamente 3,1 habitantes por quilômetro quadrado para o país. Portanto, a Austrália é um país populoso e pouco povoado. É o caso do Brasil. Veja bem, quando se calcula a população pela área, você vai ter a densidade demográfica. É o que acontece. O Brasil também é um país muito grande. É o quinto maior país do mundo, tá certo? Terceiro maior das Américas e o maior país da América do Sul. Aí quando eu calculo a população de 210 milhões pela área, eu vou ter uma faixa aí no Brasil de 24, alguma coisa habitantes por quilômetro quadrado. Lá na Austrália, pessoal, como também é um país que tem um território muito grande, aí quando você divide a população pela área, vai dar 3 habitantes por quilômetro quadrado. Lembre-se que na Austrália você tem um deserto muito grande. E desertos são áreas anecúmenas que não possibilitam a ocupação humana. Vamos prosseguindo aqui. Por meio da observação do mapa que vocês têm aí no material de vocês, tá certo? Observem que a maior parte da população da Austrália está localizada nas áreas litorâneas, certo? Então, na área litorânea, você vai ter uma densidade demográfica mais elevada, claro, por conta do clima, por conta das chuvas
decorrente ao choque das massas de ar, mas na parte central você vai ter um vazio demográfico na área de deserto, tá certo? Então, na área de deserto você vai ter o vazio demográfico da Austrália. Bom, prosseguindo aqui. Já a Nova Zelândia é formada por duas ilhas principais, Ilhas do Norte e Ilhas do Sul, separadas pelo Estreito de Cook. Tem, com uma população absoluta de mais de 4 milhões, certo? A densidade demográfica é maior do que a Austrália, é de 17,2 habitantes por quilômetro, densidade demográfica de 17,2 habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento vegetativo é outro indicador que nós vamos analisar agora. A maior parte da população australiana é formada por imigrantes descendentes de ingleses e irlandeses. Emigraram para o país ao longo do século XIX e século XX. Esses foram, veja bem, os maoris eram os nativos, que foram expulsos e muitos foram mortos, dizimados. Aí chegaram os ingleses e os irlandeses e, consequentemente, a população aumentou bastante durante esses séculos. Tal fato está relacionado com o baixo crescimento vegetativo, faz com que o governo incentive a entrada de imigrantes para suprir a demanda por mão de obra. Pessoal, uma coisa bem interessante aqui. Olha só, quando você tem um país desenvolvido, você tem uma população educada, você tem uma população que, em sua maior parte, estudou, se qualificou. E essas pessoas que têm informação, elas fazem um planejamento familiar. Então, consequentemente, você vai ter um país onde a população não vai aumentar muito rápido. Em alguns casos, até diminuir. Alguns países europeus, por exemplo. Aí o que acontece? O governo incentiva os casais a terem mais filhos para suprir a mão de obra. Porque a tendência é quando você envelhece, você vai sair do mercado de trabalho, vai se aposentar, e fica uma vaga, e vai ser para aquelas pessoas, para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho. O problema é que você tem uma quantidade de idosos saindo do mercado de trabalho e poucos jovens para assumir aquele trabalho, aquela vaga. É por isso há um incentivo para a chegada dos imigrantes de outras partes, por exemplo, da Irlanda e os ingleses, para trabalhar, certo? Nesses postos de trabalho. Bom, entre motivos abaixo, o crescimento vegetativo destaca-se a alta expectativa de vida da população, certo? Em virtude de boas condições de vida, certo? As baixas taxas de natalidade ocasionadas pela inserção da mulher no mercado de trabalho, o uso de métodos anticonceptivos, educação elevada e taxa de urbanização. Esses fatores fazem com que a população na Austrália não cresça rápido, certo? Então, como eu falei, eles fazem um planejamento familiar. Tem o número de filhos decorrente à sua renda. A mulher no mercado de trabalho também é outro agravante que faz com que o número de filhos caiam bastante. Por quê? As mulheres não só na Austrália, no Brasil também acontece isso. Estão se qualificando mais que os homens, uma média, segundo o IBGE, e estão entrando com força no mercado de trabalho, e depois que a mulher conquista sua independência financeira, profissional, aí pensa em ter filhos. Geralmente, depois dos 30 a 40 anos. Muitas vezes não dá tempo de ter muitos filhos, tem só um, ou adota. Tá certo? Então, por isso que na Austrália o índice é baixo de crescimento, essa taxa de natalidade é baixa, por conta da mulher no mercado de trabalho, por conta de métodos anticonceptivos, é isso? E educação elevada e taxa de urbanização. Ou seja, quando você tem uma cidade com muita gente, certo? Quando tem uma taxa de urbanização elevada, o que acontece?
o custo de vida na cidade é mais elevado também. Então, para você ter mais filhos, muitos filhos, custa bastante. Plano de saúde, escola, alimentação, roupa. Então, esse é outro motivo que faz com que os casais tenham uma média de um filho, tá certo? Para que consiga dar uma boa qualidade de vida para todos. Bom, olha só. Hoje nós iniciamos aqui o livro 4, falamos sobre aspectos humanos de Oceania, falamos um pouco da colonização e povos latinos, vimos o que é Novo Mundo, Velho Mundo e Novíssimo Mundo. Falamos sobre a questão dos nativos dessas regiões, não só da Austrália, Nova Zelândia, também de outras partes do mundo. Falamos um pouco da densidade demográfica e do crescimento vegetativo. O que vai acontecer? Na próxima aula, nós continuamos com qualidade de vida e estrutura etária. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até mais.